Gente, achei que nunca mais nenhuma igreja me chamava pra cantar. Gratidão eterna, viu? Achei que ia demorar. E ainda falaram que eu podia cantar mesmo boyzinho. Vou cantar boyzinho aqui, gente. O pastor tá aqui, ninguém me avisa, cara. Queridos, atualmente nós vemos repercutir bastante assunto de escândalos que estão acontecendo no meio evangélico. Nós vimos recentemente a Priscila Alcântara, aquela que adorava a Deus, que cantava, que se apresentava nas igrejas, atraindo multidões, pessoas vinham para adorar e ouvir o louvor qual ela entoava. Depois ela se afastou, meu irmão, da presença de Deus, entrando no mundo secular, cantando músicas mundanas. E agora, recentemente, ela estava numa igreja por convite de um pastor, não vou citar o nome dele aqui, queridos irmãos, que convidou ela também para se apresentar. E ali ela dá um depoimento que eu achei impróprio e faz uma dancinha, meus irmãos, escandalizando o evangelho. Também Kleber Lucas, que é um dos grandes cantores conhecidos do meio evangélico, que sempre tem dado depoimentos, meus irmãos, para lá de bizarros, e agora ele fala algo, queridos irmãos, que sinceramente não dá para entender a mente e a cabeça de uma pessoa dessa, falando do louvor alvo mais que a neve, né? Eu vou colocar um pedacinho do vídeo dos dois para você entender e vou falar muito sobre esse assunto. Você vai encontrar no começo do século XX um hino que é cantado até hoje dentro das igrejas. Eu já cantei esse hino. Alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Peço que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like que ajude mais no crescimento, ajude-nos a crescer com esse canal que sempre vai ter conteúdos bons, oração, lives proféticas, que vai te ajudar a avançar e crescer muito, e eu tenho certeza. Veja bem, por que isso tem acontecido no nosso tempo? E tem escandalizado muito o evangelho, e as pessoas, meus irmãos, estão cada vez mais divididas na forma de agir, na forma de pensar. Por que isso acontece? A palavra de Deus diz que nos últimos dias, meus irmãos, aconteceriam muitos escândalos, e as pessoas iam procurar doutores segundo a sua própria concupiscência. O que é isso, pastor? Eles iam procurar evangelho que seja agradável para ele, que ele se sinta bem. Você vê que as pessoas sempre usam isso. Você tem que se sentir bem. Irmãos, você tem que se sentir bem ouvindo a verdade, não naquilo que você quer que seja. Não é assim que funciona. O evangelho não é assim. O evangelho é renúncia. O evangelho é transformação. A Bíblia diz que não tem como de uma mesma fonte jorrar dois tipos de água. Ou é água doce ou é água salgada. Não tem como você servir a Deus e servir ao diabo ao mesmo tempo. E as pessoas estão se iludindo. A Bíblia fala, e você precisa atentar a isso, que o Senhor ia entregar as pessoas a seu próprio deleite. Você sabe, as pessoas sabem que são errados, meus irmãos, a atitude que elas levam, né? Priscila Alcântara, como uma mulher que conheceu a palavra de Deus, que cantou, meus irmãos, no altares do Senhor, ela sabe que o altar de Deus é santo, não é um lugar para você estar dançando, você está falando bobeira, não, é um lugar que você tem que trazer a essência, é um lugar que você dá autoridade, ousadia para o Espírito trabalhar, e ali as pessoas receberem a glória, receberem a unção, sendo impactada pelo poder de Deus. Kleber Lucas se misturou, meu irmão, com a política, indo para a esquerda, né, irmãos? O que acontece? Meu irmão, a todo mundo que vai para a esquerda, a mente dele é confundida. Eles querem trazer as coisas erradas, aborto, querem trazer liberação de droga, tantas coisas erradas, e ainda querem falar que servem a Deus, que são de Deus. Não tem como você ser um vaso de Deus se misturando com as coisas que o mundo te oferece, se misturando com as coisas que o inimigo te oferece. Ei, meu irmão, louvor e adoração na boca de homem e de mulher de Deus tem que ter louvor e adoração, não tem que estar cantando
música secular, música de pessoas que não servem ao Senhor. Não tem que estar aí, queridos irmãos, apoiando coisas erradas. A Bíblia diz que nós somos a resistência. Nós que somos a resistência, nós lutamos contra o mal, lutamos contra a potestade, lutamos contra o principado, na oração, buscando. Nós não podemos deixar que a igreja se corrompa. Nós não podemos permitir, meus irmãos, que o povo de Deus saia dos princípios. Paulo falou que nos últimos tempos a doutrina do Senhor seria como comichão nos ouvidos. Meu irmão, pessoas agora iam fazer o quê? Agir, não tem mais problema, não tem mais problema, errar não tem problema, Deus quer o teu coração, falar, mentir não tem mais problema, andar de qualquer jeito, se expondo o seu corpo como uma pessoa, meu irmão, que não serve a Deus, não tem problema, porque o que importa é você acreditar em Deus, e não funciona assim. Nós precisamos atentar. Nós vimos ali, meus irmãos, algumas coisas que nos últimos tempos está difícil de engolir, está difícil de aceitar essa forma nova das pessoas adorarem a Deus. Eles adoram a Deus, meus irmãos, dentro dos cultos, se derramam, choram, mas lá fora mente, fala mal do seu irmão, caluniam as pessoas, querem derrubar as pessoas. Eu não consigo entender esse tipo de evangelho. Eu não consigo. Sabe o que eu sei? Que esses tipos de pessoas nunca tiveram um encontro com Jesus. Você não pode, irmão e irmã, você precisa entender que o Deus, Ele está procurando os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador, ele coloca Deus como prioridade. Ele não fica entrando em escândalos. Ele não fica falando coisas, meus irmãos, que não faz sentido, não tem nexo nenhum. A preocupação. Aí eu vejo essas pessoas dando esses discursos, para mim são discursos de ódio. Discursando, dizendo, a igreja não tem amor, a igreja... Meu irmão, a igreja tem um amor, e o amor não é igual vocês pensam. Eu vou dar um exemplo só para você entender, como que a igreja age, e é assim que ela tem que agir. Se você tem um filho, você, meu irmão, minha irmã, tem um filho na tua casa, e o seu filho, ele estiver lá com algo perigoso nas mãos, né? Tiver com uma faca na mão, ou tiver com um veneno, vai colocar na boca, e você vai lá e tira da mão dele, né? Dependendo do jeito que você arranca da mão dele, ele vai chorar. Ele vai chorar. E por ele chorar, você vai ficar com dó e vai falar, então tá bom, filho, brinca com essa faca, brinca com esse veneno. Claro que não. Porque o que você está fazendo é para o bem dele. Essa ação que você está tirando dele, meu irmão, aquilo que para ele não tem problema, para ele é alguma coisa que não tem nada a ver, mas você tem consciência. E você sabe que aquilo vai levar ele, vai perigoso levar ele à morte. E você vai tirar dele, embora ele chore, embora ele reclame, você não vai devolver para ele. Assim é a igreja. Tem gente, meus irmãos, que quando ouve a palavra da verdade, ela fica brava, né? Quando você fala, ei, você não pode fazer isso, que é pecado. Você não tem que ser assim. As pessoas pensam que nós estamos agindo de uma forma errônea. Não é, isso é amor da igreja, ensinar a verdade, pregar a verdade, ensinar você o caminho que deve andar. Então eu digo para você, essas pessoas não são exemplo para ninguém. Você tem que se esperar em pessoas que têm compromisso, que oram, que buscam, que se desviam do mal. Lembra qual é os tributos que Deus usou para Jó? Deus bateu no peito dizendo, tá vendo meu servo Jó? Íntegro, fiel e desvia-se do mal. É isso que tem que ser uma pessoa que serve a Deus. Então, meu irmão, a igreja precisa se despertar e voltar a ser alguém fiel. Parar de, meu irmão, se misturar com as coisas do mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja. E ao contrário, a igreja tem que estar anunciando para o mundo que Jesus está voltando, que Ele está às portas para buscar um povo zeloso e de boas obras, né? Não podemos aceitar esses tipos de comportamento, meus irmãos. Não, isso é brincadeira com o evangelho. Quando eu vejo Priscila Alcântara, que já teve encontro com o Senhor agindo dessa forma, Kleber Lucas, que foi eu me converti, ouvi nos louvores dele, meu irmão, mas hoje ele já se perdeu, ele já não representa mais o povo, meus irmãos, que tem o Espírito de Deus. Infelizmente,
É isso que está acontecendo. As pessoas estão perdendo o Espírito de Deus por fazer as coisas do jeito que eles acham que são corretas. Mas que o Senhor possa ter misericórdia e nós possamos orar por essas pessoas para que mais uma vez eles se arrependam da onde caiu, como diz a palavra, que eles possam voltar ao primeiro amor, se arrependam da onde caíram e não percam aquilo que Deus tem para a vida deles. Amém? Que esse vídeo possa trazer um alerta para a sua vida e possa abençoar a sua vida. Fica na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.